capítulo 4 do livro de Jonas dá-nos a mensagem suprema do livro. Ela pode ser expressa em poucas palavras, mas é de uma ternura contagiante. O capítulo é um diálogo entre Jonas e o Senhor. Jonas apresenta uma figura triste. Contudo, se quisermos avaliar corretamente sua atitude, devemos compreender a profunda identidade de interesses que existia entre ele e sua nação. Seu patriotismo religioso era tão veemente que todo e qualquer interesse pessoal desapareceria diante de sua profunda preocupação com Israel. Os capítulos anteriores em Jonas já tornaram isso claro. Para nós, basta ler, se nós lermos esses capítulos, chegarmos até o capítulo 4, vamos ver. Afirmamos que o motivo da fuga de Jonas para não advertir Nínive não representava um preconceito antigentílico, mas o sublime motivo da preocupação pela salvação de Israel. Gostaríamos de ressaltar novamente este aspecto. Todavia, estamos profundamente conscientes também de que, embora a mente de Jonas talvez não tivesse sido prejudicada pelo verdadeiro preconceito, pelo preconceito gentílico, sua própria percepção dos privilégios divinos conferidos a Israel pôde tê-lo levado a considerar os outros povos um tanto inferior. Um erro tão grave assim precisava ser corrigido. E nesse 4º capítulo de Jonas, vemos a paciência, concedência com que é feito essa correção por Deus. Observe os versículos 1, 2 e 3 deste capítulo 4 de Jonas. Jonas não ficou apenas desgostoso e irado, mas sua angústia diante do futuro sombrio de Israel, visto que Nínive seria poupado, domina-o de tal forma que ele ora para que sua vida lhe seja tirada. O Senhor censura ternamente com a pergunta o profeta. Ele censura o profeta e faz uma pergunta com ternura. É razoável essa tua ira? Isso está no versículo 4 do capítulo 4. Depois disso, pensando que talvez ainda houvesse um raio de esperança, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Isso está no versículo 5. O Senhor arrasou ali paciente, eternamente com o seu servo, extenuado, mediante 3 coisas preparadas. Uma planta, nós vemos que Deus agiu preparando 3 coisas. Uma planta, um verme e um vento. Primeiro Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Foi observado muito bem que a ternura no coração de Deus não se manifesta apenas em sua compaixão pelos pecadores arrependidos, mas também em sua paciência com os santos descontentes. A palavra hebraica traduzida aqui por planta foi julgada por alguns como uma referência a uma planta, chamada récino, que seria como uma mamona, que dadas as folhas largas, em forma de palma, forneceria uma sombra reconfortante que Jonas apreciaria. Bem, mas qualquer que tenha sido a planta, seu crescimento foi milagroso.
milagroso e acelerado. Foi milagrosamente acelerado, pois ela numa noite nasceu, versículo 10, e foi assim preparada para que quando o sol quente voltasse a brilhar no céu, Jonas estaria protegido. Ela formaria uma fresca cortina ao redor da enramada de Jonas, e não ficamos surpresos ao ler que Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Na madrugada seguinte, porém, Deus também preparou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Isto nós temos no versículo 7. Poderia ter sido um único verme que perfurou o tronco principal da planta, fazendo-a murchar por inteiro, ou, então, coletivamente, um enxame desses vermes ou lagartas que em pouco tempo despojaram a planta e todas as suas folhas. Acontecimento bastante comum em muitas localidades orientais, onde numa noite quente e úmida, produz um exército dessas lagartas. Jonas ficou, então, agora exposto ao sol novamente. Mas, mais uma vez, Deus preparou ainda um vento calmoso oriental. Até mesmo a palavra vento aqui talvez tenda a dar uma impressão errada para aqueles que vivem bem afastado dos trópicos. Um vento num dia quente seria para eles um refrescante bem recebido. Mas o vento, a que nosso texto se refere, era o que podia ser descrito como uma espécie de sopro quente, quase sufocante sobre a terra. Em seu livro, o Dr. Thomson nos fala de um tal siroco, ou vento quente, carregado de poeira, que experimentou quando ele viajava de uma cidade chamada Lide para Jerusalém. Não existe um ser vivo sequer para fazer qualquer ruído. Os pássaros, ele estava falando sobre esse tal vento e o que acarreta, o que acontece quando esse vento passa. Esse vento quente, os pássaros ocultam-se nas sombras mais densas. As aves fogem ao pé dos muros com os bicos abertos e as asas caídas. Os rebanhos em manadas abrigam-se em cavernas e sobre grandes rochas. Os trabalhadores saem dos campos, fecham as janelas e portas de suas casas, e os viajantes apressam-se, como eu, para refugiar-se no primeiro lugar fresco que possa encontrar. Essas foram as suas palavras referente a tal vento que acontece naquelas regiões. A lassidão, a debilidade, o cansaço que tal vento provoca são fáceis de imaginar. O pobre Jonas, desanimado com a ideia do futuro negro de Israel, agora que Nínive seria poupada, inadequadamente exposto aos raios do solo impiedoso, reduzido à mais absoluta lassidão por causa do calor sufocante, desfalece e almeja morrer. Versículo 8. Entretanto, ele é despertado pela voz de Deus falando: é razoável essa tua ira por causa da planta? Essa foi a pergunta de Deus. E Jonas responde: é razoável a minha ira até a morte. Versículo 9. Isso ocasiona o magnífico pronunciamento divino com a qual o livro de Jonas se encerra no capítulo 4. Tornou o Senhor a falar novamente, a dizer: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Esta foi a pergunta de Deus para Jonas. Essa é a revelação do coração de Deus para a qual todo o livro se move e para a qual de fato foi escrito. Assim sendo, no momento em que chega a este ponto, o livro termina. Não ficamos sabendo o que Jonas fez ou disse depois, pois não é ele quem deve perdurar em nossas mentes. Não são as palavras de Jonas nem Jonas que deve perdurar em nossas mentes no final do livro. Somos deixados na presença de Deus, face a face com essa comovente revelação da compaixão divina. Para alguns, o livro parece terminar com estranha brusquidão e inconclusão, mas porque não perceberam, eles afirmam e pensam assim, porque não perceberam seu único propósito real. Não sentiram o espírito e a finalidade dos escritos bíblicos. Nada nos é dito sem uma finalidade. Tudo tem um objetivo moral e divino. O livro de Jonas não foi escrito apenas para nos contar a história de Jonas com um fim em si mesmo. Absolutamente não. A história desse homem e de Nínive não é narrado por causa daquilo que nos revela a história deste homem e de Nínive nos é narrado. A narração da história de Jonas e de Nínive nos é narrado por causa daquilo que nos revela a respeito de Deus, e não tanto de Jonas e de Nínive, mas como Deus pode agir. Eis a razão vital por que foi escrito. Uma vez cumprido este propósito, o escritor contenta-se e pousa a sua pena. Ele não pretende acrescentar nada mais, apenas com o intuito de despertar nosso interesse. O Espírito inspirado orienta e o Espírito Santo lhe diz onde parar, assim como lhe diz o que escrever. Reflita, portanto, essa revelação de Deus nos 3 últimos versículos do livro de Jonas. Trata-se talvez da antecipação mais terna do que nós temos em João capítulo 3, versículo 16. Da parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, e da mensagem abrangente do Evangelho encontrado no Antigo Testamento. A efetuosa paciência de Deus com o profeta ressentido e seu amoroso cuidado para com os ninivitas, apesar da perversidade deles, apresenta-nos, juntos, uma expressão singular da compaixão divina. Veja-se aqui a compaixão de Deus para com os pecadores arrependidos, para com as pequeninas crianças inocentes e até para com os animais. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. É isto que o salmista afirma no Salmo 145, versículo 9. Diz com acerto o salmista esta verdade. Ele é tão tardio em castigar quanto rápido em perdoar, quando existe arrependimento da parte humana. Jonas precisava aprender que o favor especial de Deus para com Israel não significava menos amor pelos outros povos. Ele deveria aprender que a eleição divina não é arbitrária, mas serve para o cumprimento de um propósito elevado. Israel não foi escolhido simplesmente por sua própria causa, mas para cumprir um propósito divino, cuja finalidade era a bênção de todos os povos. A eleição de uma nação não significava a rejeição de outras. Deus ama todas as suas criaturas humanas, sem acepção de pessoas. É isto que o apóstolo Pedro deixa bem claro
na casa de Cornélio, na sua pregação em Atos capítulo 10, sim, até mesmo os pecadores perversos de Nínive, embora odeie o pecado deles, Deus quer ser compassivo com eles, a ponto de estar disposto a perdoar, mediante o arrependimento deles. Com revelações como essa feita a Jonas, é que o povo hebreu pode aprender que o Senhor, onipresente, tinha um cuidado, um interesse e uma compaixão onipresentes por todos os homens e mulheres, meninos e meninas, e até mesmo pelos animais inferiores. Sim, mesmo o próprio Jonas, quase sempre mal interpretado, ajudou a preparar o caminho para Jesus dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Há um aspecto de terno significado que parece ter sido desprezado no paralelo entre a piedade de Jonas pela planta e a piedade de Deus por Nínive. A piedade de Jonas por causa da planta não se devia apenas ao fato de uma coisa bonita e fragante ter sido arruinada, mas porque a perda da planta significava muito para ele próprio. Do mesmo modo, a piedade de Deus, a misericórdia de Deus em relação aos ninivitas não era só por causa da preciosidade intrínseca deles como almas humanas, mas por significarem muito para seu próprio coração. Como a comparação deve ter feito Jonas pensar, e como nos é válido esse pensamento de que cada um de nós significa muito para o coração do eterno Deus. E como nos comovemos ao saber que cada homem e mulher, menino e menina, de qualquer raça, região ou cor, significa algo muito terno na mente de Deus. Essa certamente é a inspiração mais profunda de toda a atividade missionária no exterior, ou até dentro da sua localidade. E essa revelação foi dada para o primeiro missionário enviado de Israel para o estrangeiro, Jonas. De fato, o chamamento, ou melhor dizendo, de fato, ao chegarmos a essa palavra no final do livro de Jonas, devemos realmente pisar com reverência e adorar, pois aqui o coração de Deus é revelado com especial ternura. Isto comove nossos corações, ver aí em Jonas a grande compaixão de Deus para com pecadores, tais como os assírios e também tais como eu e você.